Paz do Senhor, meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos nesse canal maravilhoso, Palavra de Deus para a sua vida melhor e mais leve com Jesus Cristo, né? Porque Ele é nosso Senhor e Salvador, que nos guia, que nos protege, que nos conduz no caminho certo para nós não errar. Se o caminho for reto, nós se desviar, Ele encaminha de volta para o mesmo caminho certo para nós não sofrer lá na frente, né, meus irmãos? Eu sou Paulo César e vim aqui, né, meus irmãos, falar da palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor é maravilhosa para regozijar nossas vidas, nossas almas, né? E nós ficar felizes e saber que Jesus Cristo está conosco, sempre nos ajudando em qualquer situação que nós vivamos, né? Então vamos para a palavra já, meus irmãos. Vamos em Salmos, capítulo 46, versículo 1 em diante. Salmos, capítulo 46, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Todos acharam aí? Tomara que você esteja com a sua Bíblia, com essa santa palavra do Senhor. Esse é o manual da vida, meus irmãos. Sempre leia, medite na palavra dia e noite, né? O Senhor falou, medite na minha palavra dia e noite, né? Para nós sempre aumentar nossa fé, regozijar no Senhor, né? Então, Salmos capítulo 46, versículo 1 em diante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? O poder do nosso Deus Santo, aqui é os Salmos de Davi, né? Davi, que era segundo o coração de Deus, né? Deus amava muito Davi, né? Mesmo ele pecador, falho nos últimos dias da vida dele, né? Ele foi um homem muito fiel ao Senhor, se arrependeu depois, tenho certeza, né, meus irmãos? Porque ele se conhecia o amor, o poder de Deus, que Deus podia fazer pela vida dele. Eu creio que ele, né, foi salvo ainda, né? Porque os irmãos sabem que no final ele era o rei, né? Ele fez coisas feias, né, lá, mas Deus honrou ele, né? E esses são os salmos de Davi, né? E olha a palavra, meus irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que quer dizer aqui, meus irmãos? É que Deus vai estar com você em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida. Não importa, ou na sua vida da sua família, né, meus irmãos? Às vezes você está escutando aqui porque está aflito, às vezes não é por você mesmo, pela sua pessoa que está padecendo, mas às vezes, né, meus irmãos, por algum familiar, às vezes que está numa cama, enfermo, está no hospital, desenganado, está na cadeia, preso, qualquer situação, né, meus irmãos, ou perdido nas drogas, filho, marido em álcool, alguma coisa assim, né, meus irmãos, ou filhos, né, você fica triste, você é mãe, você é pai, vendo seu filho às vezes se perdendo e você sabendo que ele vai sofrer as consequências por estar num caminho que ele está seguindo, né. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós todos, né, meus irmãos, aqui na terra vamos sofrer angústia, porque o Senhor falou assim, ó: no mundo tereis aflições, né? Mas também no final o que ele falou? Mas eu estarei contigo, tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, meus irmãos, em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer circunstância que você pense que você agora é o fim para mim, né? É o fim para o meu familiar, é o fim para meu filho, para minha esposa, para meu marido. Não importa, meus irmãos, o que você está vivendo aí. Nunca é o fim se você tem Deus na sua vida, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o refúgio. Quando você pega, meus irmãos, entrega tudo nas mãos do Senhor, você vai tirar aquele peso das costas, você vai se sentir mais leve, contente, alegre com Jesus Cristo, e Ele vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar de todo o mal, de todo o perigo, de toda enfermidade. Vai guardar, meus irmãos, os seus familiares, porque quando você clama, Deus se compadece. O mundo está cheio de bondade, está cheio de esperança do Senhor, né? Está cheio de bondade do Senhor, está cheio de alegria que Ele tem para dar para nós, porque Ele é o nosso Pai Santo e Eterno.
Ele que nos ajuda, Ele que nos protege, Ele que nos comanda, né, meus irmãos? Então, se você está aflito, que Deus seja o seu refúgio. Às vezes Ele já é, mas você está tão aflito que às vezes a tua fé desabala, né? Abala a tua fé. Você fica nervoso, você fica preocupado, não tem mais solução, você fica aflito, você fica angustiado. Não faça isso, meus irmãos. Se entregue na mão de Deus. Fala, Senhor, por favor, cuida disso para mim, que nós não podemos fazer mais nada, o homem não pode fazer mais nada, mas o Senhor tem o poder para resolver, para cuidar de tudo, para ajudar tudo, para resolver o que era irreversível, né? Que não tinha solução. Ele pode resolver, meus irmãos. O nosso Deus é esse Deus, né, meus irmãos? Como você pode ver lá, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, ele abriu o mar vermelho, fazia carne das codornas, dava pão, dava sombra, tudo, meus irmãos, para o povo, fazia milagres maravilhosos. Quando nosso Jesus veio à terra, ele fazia cego enxergar, coxo andar, né? Paralítico, né? Andar, cegos ver. Então nosso Deus é maravilhoso, de milagres maravilhosos. Então a palavra, por que você tem que escutar, né, meus irmãos, a palavra? Para te dar ânimo, para te dar força. Nós mesmo, né, meus irmãos, na minha família agora estamos com a minha mãe no hospital, né, cometida de uma doença grave, né, esse negócio de câncer, né, meus irmãos, já estava desacreditado, os médicos já tinham largado mão, meus irmãos. Eu estou dando um testemunho aqui para vocês também saber. Então um dia fomos lá, oremos por ela, eu e minha irmã, clamemos ao Senhor, o Senhor ouviu, meus irmãos, ela também clamou, né, todos nós lá, Deus ouviu, deu mais uma oportunidade, mais uma chance para ela, né, ainda ficar viva, né, meus irmãos? Deus ia salvar, mas deu a oportunidade para ela ficar viva, né, fisicamente, carnalmente, né, para fazer mais ainda pelo Senhor. Então, aquela angústia que nós tínhamos no coração, nós entreguemos ao Senhor, né, coloquemos Ele como nosso refúgio para nos guardar, como o Paizinho Santo lá do céu, né, que Ele nos guarda, que nos protege. Entreguemos tudo na mão dele e Ele resolveu tudo, meu irmão, deu tudo certo, graças a Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado por isso. Por isso que eu falo para você, é experiência própria, meus irmãos. Estou contando para vocês o que nós vivimos na minha família, o que você pode viver na tua. Não tem nada que Ele não possa fazer, nada. Nosso Deus é totalmente poderoso, pode fazer qualquer coisa, é só você crer. Se você ter fé do tamanho do grão de mostarda, você moverá montanhas, se dizer para a montanha, vai daqui a colar, ela vai ir, né? Diz na palavra, né? Se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, meus irmãos, sabe? O tamanho do grão de mostarda é muito pequeno. Você pode fazer qualquer coisa, a fé em Deus pode fazer qualquer coisa, você entrega na mão dele, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso aqui, vai arrumar. Ele vai arrumar, meus irmãos, vai arrumar, Ele vai fazer, porque Ele é o nosso Deus santo e poderoso, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda, meus irmãos, que dê terremotos, que dê nessas desgraças de pandemia, que dê doenças, nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né, meus irmãos? O socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, meus irmãos. Que a terra se mude, meus irmãos, que dê terremotos, que venha enchente, que, né, meus irmãos, tsunami, nós não vamos temer, porque sabemos que o Senhor está conosco. E a hora também que Ele chamar nós, meus irmãos, para morar com Ele é maravilha, né, meus irmãos? Tem muita gente que tem medo da morte também. Mas quando Deus chama e fala, vem morar comigo, é porque Ele quer o Filho dele de volta, né? Nós somos filhos de Deus. Vem morar comigo de volta, né? Vem aqui regozijar em paz, festa, felicidade, amor, né? Tudo em abundância, né, meus irmãos? Então não tema, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda, né, meus irmãos, o que quer dizer aqui? Eu creio na minha mentalidade simples, né, que o que acontece? Transporte para o meio dos mares, terremotos, tudo quanto é catástrofe acontecendo ao seu redor, no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa cidade, na nossa vida em si, meus irmãos, nós não vamos temer, porque se nós somos filhos de Deus, nós não temos que temer, meus irmãos, não temos, você sabe disso, né? Então fortaleça a sua fé com essa palavra, não se abale, né? Nem que a terra se mude, nem que se transporte os montes para o meio do mar, né, meu? Ainda que as águas rujam e se perturbem. O que as águas rujam e se perturbem? Tsunami, esses alagamentos que acontecem, isso tudo está falando já na Bíblia, que ia acontecer, né? Ainda que as águas rujam e se perturbem, e acontece. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A nossa morada é a morada do Senhor, a morada do Altíssimo. Nós não vamos se abalar, nós não vamos se apegar com bem material, nós vamos se apegar a esse mundo, meus irmãos, porque aqui nós estamos só de passagem.
nós estamos passando, né? Claro que muitas vezes nós ficamos aflitos por passar por momentos muito difíceis, né? Mas o foco é o céu, é o Senhor, né? Você buscar Ele, precisa morar com Ele lá. Lá vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, vai ser só festa, alegria, paz, né, meus irmãos? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus sempre te ajudará, meus irmãos. Sempre, sempre. Porque ainda mais se você confessa com o seu coração e crer com o seu coração e confessa com a sua boca, desculpa, meus irmãos, que só Ele é teu Senhor e Salvador, que só Ele pode transformar a sua vida. Se você confessar agora, às vezes você não é crente, você está desviado, confessa, diga para Ele, só o Senhor é meu Salvador, que pode transformar minha vida, que pode transformar a vida da minha família, que pode me encaminhar no caminho certo, para me viver em paz. Sei que essa vida é passageira, para que eu passe essa vida em paz, em tranquilidade, em alegria, também em regozijo no Senhor, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Quando o Senhor fala, meus irmãos, nada pode parar. Nada pode parar na frente dele. Se ele falar, vou te abençoar, eu vou te abençoar. Não tem nada que possa parar. Então, se você clamar a Ele, se você buscar Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai sempre te ajudar quando você precisar. Se você é filho dele, né? Se você segue as regras dele, se você confessa que Ele é só Ele é teu Salvador, teu Senhor, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente, né, meus? Como lá em cima, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui de novo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, meus irmãos. Quando você não vê solução, né, muitas vezes você vai dizer, você às vezes fica procurando solução no homem, você fica procurando solução em governo, você fica procurando solução em muitas coisas mirabolantes, mas é o único refúgio, né, para te abrigar, né, para te deixar em paz, em tranquilidade, mesmo que esteja caindo, né, como fala aqui na palavra, os montes se abalando, as águas se perturbando, muita coisa acontecendo ao seu redor, você está no refúgio do Senhor, descansando em paz, em alegria, em felicidade, né, em contentamento com o Senhor, porque Ele te dá essa paz, essa alegria, né, essa tranquilidade, né? Não é mais ninguém, porque a palavra diz que Ele é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aqui fala, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Né, meus irmãos, aqui é a obra dele. O que Ele faz é grandíssima, maravilhoso, né? Então, se Ele já fez tantos milagres maravilhosos na minha vida, né, na vida das pessoas que escreveram a palavra, né, Ele fez maravilha na vida delas, por que na tua não vai fazer, né? Por que na tua não vai fazer? Será que ou Ele não está, às vezes, podendo te ajudar porque você mesmo não aceita, né? De repente é isso, né? Ele não pode lá agir na sua vida, não pode agir no seu caminho, na sua trajetória, porque às vezes você mesmo não aceita, né? Você não permite, você não abre o coração, ou você quer, mas você só quer a benção, né? Você só quer a benção, não quer a dona da benção, né? Você não quer, e ele, meus irmãos, o que nós temos aqui na terra para Deus não é nada, né? Por isso que Ele diz que nós estamos só de passagem, que a nossa morada é lá no céu, nós não devemos apegar a nada, né? Mas muita gente só quer benção material, às vezes está doente, quer só a cura, não quer saber, não, mas eu tenho que seguir regra. Tem que seguir regra, meus irmãos, porque Deus é nosso Pai, é nosso Criador, né? É Ele que nos criou, e a palavra é o manual da vida, né? Você que é desviado, você sabe que você se desviou, provavelmente você foi fazer um monte de coisa errada que na palavra diz que é errado, né?